Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de VBA. Como tornar dados invisíveis no Excel utilizando simples códigos no VBA. Tem aqui umas dicas bem especiais, você vai gostar bastante. Desce aqui na descrição, no primeiro link, baixa essa planilha para você fazer junto comigo, vai fazer toda a diferença. E sem mais enrolação, vamos transformar dados invisíveis no Excel com códigos no VBA. Se no Excel nós já temos possibilidades incríveis e praticamente ilimitadas, utilizando então o VBA, a coisa fica infinita e sensacional. Nós vamos ver aqui algumas formas de deixar dados invisíveis. Um código muito simples no VBA vai te auxiliar caso você precise esconder alguma informação aí, deixar ela invisível. Não estou dizendo apagar, hein, gente? Invisível, isso mesmo. Então, nossa primeira ação, nós temos que deixar invisível essas informações que eu vou pintar de amarelo, para você ver bem, ó, das células L10 até a célula L111. Nós temos que deixar todos os valores aqui invisíveis. Isso que nós vamos fazer lá no VBA. Para ir para o ambiente do VBA, desenvolvimento do código, Alt F11, eu estou aqui no meu módulo. Perceba que eu tenho o módulo 1, se você começar do zero e não tiver módulo, basta vir aqui, ó, inserir um novo módulo. Aí o que vai acontecer? Ele já vai gerar aqui um novo módulo, que no caso aqui é o 2. E sempre que eu vou criar um novo código, eu começo com sub de subrotina, porque nós vamos escrever uma rotina, espaço, e vou dar o nome da minha rotina, que nesse caso eu vou chamar de invisíveis. Abro, fecho parênteses e Enter. Olha o que aconteceu. Eu criei a minha subrotina, ela já fecha a subrotina e mostra que eu tenho que trabalhar aqui entre o início e o fim da rotina. Posso desenvolver o meu código tranquilamente. E nós temos duas formas de escrever esse código. Nós podemos fazer com que ele seja absoluto, ou seja, sempre faça a mesma coisa e vai sempre deixar as mesmas informações invisíveis. E também podemos deixar como se fosse uma macro relativa, para que ela selecione e deixe invisível somente a seleção escolhida. E nós vamos fazer das duas formas. E para fazer com a seleção travada, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, gente, eu vou mostrar qual que vai ser o range, ou seja, qual a seleção de dados que eu quero. Lembra, nós queremos de L10 a L111, que são os dados amarelos. Então, eu vou fazer exatamente isso. Abro aspas, L10, dois pontos, porque eu tenho um intervalo, a L111. Fecho aspas, fecho parênteses. Ponto select. Perceba que o VBA, ele oferece informações quando você começa a digitar. E nesse caso, se ele já apareceu, você pode utilizar o tab para aceitar essa informação sugerida. Eu vou para outra linha. Nessa primeira linha, nós fizemos o que, gente? Estou mostrando para o VBA qual a seleção que será escolhida, para então a gente fazer a invisibilidade da célula, vamos dizer assim. E para trabalhar na invisibilidade de dados, nós vamos utilizar o método selection, ponto, e a propriedade number format, onde nós podemos mexer na propriedade, em formatações, inclusive formatações personalizadas, que é o caso aqui do nosso vídeo. Igual, entre aspas, porque eu vou colocar aqui uma formatação de texto, 1, 2, 3 vezes o ponto e vírgula, e fecho aspas. Vou aumentar um pouquinho para você ver, olha só, igual 3 vezes o ponto e vírgula. Essa formatação personalizada permite que o dado fique invisível no Excel, gente. Olha só que interessante. Posso dar o Enter, verifico aqui o meu range está ok, L10 a L111, perfeito. Olha o que acontece agora. Temos aqui a informação totalmente preenchida, né, pintada. Quando eu executar minha rotina, todos esses dados serão invisíveis. Vamos testar? Eu venho aqui, posiciono meu cursor na subrotina e executo a minha rotina. Olha o que aconteceu, gente. Todos os dados estão invisíveis. Perceba que eles estão invisíveis. Se eu selecionar aqui uma dessas células, olha aqui a caixa de fórmula. O dado está lá, porém está invisível. Aí você pode perguntar, poxa, e se eu pintar novamente? Não adianta, gente, olha só. Pinto de preto, posso fazer o que for, a informação está invisível. Porém, o que aconteceu aqui, gente? O código dessa forma, ele sempre vai fazer a mesma coisa. Sempre vai lá nessa seleção L10 a L111 e vai deixar invisível.
sempre vai fazer a mesma coisa. Mas e se eu quiser deixar ela relativa, como se fosse uma macro relativa? Sempre que eu selecionar uma região, eu quero lá e deixar invisível. Como eu faço isso? É muito simples, gente. Bastaria você tirar essa parte de cima do código, vou aumentar um pouquinho. Basta tirar essa parte de cima do código, assim eu deixo que um código fique relativo e vai respeitar sempre que eu selecionar determinada região. Olha que simples a lógica aqui. Vamos testar? Agora o que acontece? Eu tenho que vir aqui, selecionar. Por exemplo, eu quero fazer uma seleção muito doida aqui, ó, em duas colunas. Alguns gestores e alguns vendedores. Deixei selecionado e vou executar o código. Gente, olha o que aconteceu. Agora mudou, a macro ficou relativa. Ele simplesmente deixou invisível somente os dados selecionados. Quer ver ficar mais interessante ainda? Se eu utilizar aqui, ó, guia desenvolvedor e inserir um botão, trago aqui um botão, eu posso mostrar como funciona na prática. Vou associar a macro invisíveis, ok? E vou dar o ok. O meu botão está associado. Eu posso vir aqui, selecionar, por exemplo, algumas informações e apertar o botão, gente. Olha que interessante quando a macro está relativa, né? Eu não tenho mais um range selecionado. Eu posso deixar invisível qualquer região que eu selecionar, a macro fica bem interessante. Então é isso, nós vimos como tornar dados invisíveis criando códigos aqui no VBA de maneira muito simples. Agora, para finalizar, eu quero mostrar que você pode deixar dados invisíveis diretamente aqui no Excel. Olha só, se eu selecionar essas informações aqui, clica com o botão direito, formatar células, personalizado, gente, olha aqui embaixo, personalizado, tá vendo? Aí eu venho no campo tipo, 1, 2, 3 vezes o ponto e vírgula. Olha só, gente, a mesma coisa que a gente colocou no código. Vou tirar o meu foco e vou dar Enter. Olha o que aconteceu aqui, gente. Dados invisíveis diretamente pelo Excel. E claro, se você quiser inverter isso, basta selecionar e tirar essa formatação. Ele vai voltar ao normal sem problema algum. Era isso que a gente tinha para falar. Espero que você tenha gostado e seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário que eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.